Olá pessoal, meu nome é Alexandre Siqueira, eu sou professor e estou aqui novamente para trabalhar com o ECA com vocês. Tem muito tempo que eu não gravo vídeo, eu passei por mestrado, passei por 2 filhos, então ficou bastante difícil fazer essas gravações, mas eu estou aqui de volta. As aulas não mudaram, como sempre, aulas objetivas, simples, sem gracinha, sem piadinha, uma aula que você vai ficar satisfeito, que você não vai precisar se inscrever em nada, não vai precisar pagar nada, não vai precisar comprar material nenhum para acompanhá-la, porque aqui todas as nossas aulas são grátis e elas continuam assim. Hoje nós vamos trabalhar com o ECA, tá? O ECA é uma lei que ela veio para proteger as nossas crianças. Elas são cobradas em vários concursos e aqui vai estar disponível para todos vocês do primeiro ao último artigo atualizado em 2024, tá bom? Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Então, uma lei que ela vai ter como objetivo proteger a criança e o adolescente. Então, é uma lei que ela é direcionada a um público específico. Provavelmente você está fazendo um concurso para professor, para pedagogo, para a área da segurança, para conselheiro tutelar. Por quê? Porque são entes públicos que terão um acesso direto ou uma obrigação de proteger essas crianças por sua função institucional, tá? Considera-se, artigo 2º, considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescentes, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então, a lei protege as crianças e qual é a faixa etária que corresponde à criança e qual é a faixa etária que compreende a adolescente? Se atente a esse artigo, decore. Esse artigo precisa ser decorado, porque ele é um dos que mais são cobrados nas provas de concurso. Então, as provas de concurso adoram confundir isso, colocar até 12 anos, tirar um incompleto, colocar até 13 incompletos, até 21, porque você vai ver que tem uma situação específica que eles são considerados até 21 anos. Então, decore. Esse artigo precisa ser decorado. Esse não tem como, tá bom? A gente precisa decorar. Artigo 2º. Considera-se criança, para o efeito desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. 12 anos de idade incompletos. Não vá na onda desses outros professores que eu fico falando um tanto de coisa. O que fala a lei? Você tem que decorar o que fala a lei. Não importa o que o professor disse, importa o que está escrito aqui, ó, tá? Na lei. E o que diz a lei? Criança, pessoa até 12 anos de idade incompletos. Então, 12 anos de idade incompletos. 12 anos de idade incompleta. É isso que diz a lei. É isso que diz a lei. É isso que você precisa decorar. E adolescente é aquela entre 12 e 18 anos de idade. É isso. Não tem 18 anos completos, 19 incompletos. Não. 18 anos de idade. Ponto. 18 anos de idade. Ponto. Fez 18 anos, até 18 anos é adolescente. Então, decora o que está escrito na lei. 12 anos de idade incompleto criança, entre 12 anos e 18 anos, adolescentes. É isso, é isso. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, então, quando a lei diz, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Veja que entre 18 e 21 anos de idade não são mais crianças, mas, apesar de serem adultos, a lei vai ser aplicada de forma excepcional. Tá? Então, quando a lei disser, olha, nesses casos, nesta lei específica, nós vamos considerar até 18 anos adolescentes. Então, vai dizer, tá? Vai dizer na lei, não são. Então, tem muita confusão mesmo. As provas adoram colocar isso. Colocam lá que até 21 anos são considerados adolescentes. E não são, são adultos. Em casos excepcionais e quando assim disser a lei, são considerados para aquela lei específica adolescentes e eles vão considerar esse estatuto, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. Cuidado com esses 2 primeiros parágrafos, tá? Eles são muito importantes. E esse parágrafo único é o que as bancas adoram confundir o candidato. Então, decore o artigo 2º e se atente muito ao parágrafo único. A criança, artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Então não tem nenhum direito, né, que seja
excluído das crianças, tá? E dos adolescentes, sem prejuízo à proteção integral que trata esta lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhe facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Esse parágrafo, então, que vai considerar qual é a proteção que essa lei vai dar às crianças. Como que isso é cobrado nos concursos? Normalmente eles listam, eles colocam assim, ó, a criança e adolescente gozam de todos os direitos inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral que assegura essa lei, assegurando-se-lhes por lei e por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhe facultar o desenvolvimento. 2 pontos. Aí coloca lá, físico, mental, moral, espiritual e social, e condições de liberdade e dignidade. Aí eles suprimem uma dessas palavras, ou fazem uma lista, né? Normalmente, um desenvolvimento espiritual, as pessoas acabam duvidando que não leu a lei, né? Porque não parece, né, algo que estaria numa lei. Então, tome cuidado, tá? Tome cuidado, mas é assim que é cobrado. Normalmente eles fazem uma lista, suprimem uma dessas palavras, ou limitam lá em cima, né? A criança e adolescentes não gozam de todos os direitos, enfim, vai ser cobrado mais ou menos assim. Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas e as famílias ou a comunidade em que vivem. Então aqui vai mostrar como que essa lei vai agir. Ela vai agir de forma indiscriminada para todas as crianças e adolescentes, para todas, sem nenhum tipo de limitação. Até é o que a sociedade acaba ficando um pouco insatisfeita com essa lei, até para aquelas crianças e adolescentes que cometem atos infracionais, né? Então, porque criança não comete crime, adolescente não comete crime, ele comete atos infracionais, a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, até para esses que fazem coisas bárbaras, a lei vai continuar os protegendo, tá? Por quê? Porque não há nenhuma forma de discriminação, nem de situação familiar, cor, etnia, sexo, religião, crença, nenhum tipo de segregação. Nenhum tipo de segregação. Artigo 4º. É dever da família e da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida e à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. O artigo 4º vai dizer quem é responsável por efetivar esses direitos. Então veja que é uma ampla parcela da sociedade, na verdade toda ela. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, do poder público. Então veja que não sobra nenhum ente aí da nossa sociedade, do nosso país, que não tenha responsabilidade com o ECA, que não tenha responsabilidade com a criança e com o adolescente. E essa responsabilidade vem para assegurar com absoluta prioridade. Absoluta prioridade. Quando a lei usa a palavra absoluta, ela não usa como nós usamos no nosso dia a dia. A palavra absoluta para a lei tem um peso muito grande, tá? Então, assim, é uma máxima prioridade. Nada pode passar sobre a prioridade das crianças do adolescente de uma maneira geral, né? Lógico que em certas especificidades isso vai acontecer, mas para a lei é absoluta prioridade a efetivação de direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, educação, esporte, ao lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária. Então, a prioridade é para que isso seja efetivado, que a criança tenha saúde, o seu direito à vida seja preservado, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, tá? Como que isso é cobrado? Eles listam.
listam, suprime um, colocam um que não está aqui descrito no artigo 4º, tá? Então é assim que vai ser cobrado de você. O ideal é que você leia isso com mais vezes, né? Eu fiz a repetição aqui algumas vezes, porque é assim que a gente estuda a lei crua, né? Então a gente precisa repetir, decorar, você vai usar a estratégia que melhor lhe convier para você ir decorando as coisas. Assista o vídeo mais de uma vez, leia mais de uma vez. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende. Então aqui como que vai acontecer essa prioridade, né? Porque lá diz absoluta prioridade. Como que essa prioridade ela vai ocorrer de verdade, né? No dia a dia. Linha A. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Então, se tiver, né, uma situação onde tem um adulto e uma criança, a criança vai ser atendida primeiro do que o adulto, em uma situação de risco à vida, por exemplo. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Então, vai acontecer primeiro o atendimento dessas crianças e adolescentes em detrimento dos outros públicos, né, que não sejam preservados por essa lei ou por leis específicas. Preferência na formulação e na execução de políticas públicas e sociais, políticas sociais e públicas. Então, quando for, né, direcionar recursos, criar políticas públicas, as crianças elas precisam ter a preferência, né? Então não vai criar um equipamento público que o atendimento das crianças não sejam pensados, não vai criar uma praça que não seja adequada à convivência de crianças e adolescentes, por exemplo. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Então vai ter uma destinação privilegiada, né? Vai se destinar mais recursos para a proteção da infância e da juventude. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. Então, nenhuma criança, o artigo 5º, nenhuma criança, ela será objeto, ela vai receber, né, a negligência, a discriminação, a exploração, a violência, a opressão. E se isso ocorrer, seja por quem for, vai ser punido na forma da lei, de qualquer atentado. Tanto aquele que fizer o atentado, tanto aquele que se omitir, né, e não tomar uma providência. Quando se trata de crianças e adolescentes, nós não podemos nos omitir, né? Nós, enquanto cidadãos, não somos obrigados a tomar partido de tudo. Mas quando trata-se de criança e adolescente, nós temos uma obrigação maior. E principalmente nós, que iremos nos tornar servidores públicos, muitas vezes no trato direto com criança, nós temos obrigação de agir. Então, por exemplo, se você, um caso real, se o seu aluno te diz, olha, minha mãe me bateu, me espancou, eu fiquei sem comida, me torturou, me deixou preso, enfim, coisas que infelizmente acontecem com uma certa frequência. Meu pai me abusou, meu avô me abusou, essas coisas que infelizmente as nossas crianças estão submetidas. E você não toma uma ação, você não comunica ao seu superior hierárquico, você não comunica ao conselho tutelar, você não toma as medidas que estão ao seu dispor, você também será acusado por omissão, tá? Então, é uma responsabilidade muito grande tratar com crianças. Então, artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. Então, tomem cuidado. O ideal é que você volte e também marque bem essas palavras, porque vai ser cobrado ou por omissão de uma palavra ou por inclusão de outra. Tá? Artigo 6º. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento. Então aqui, quando o agente público for interpretar essa lei, ele tem que levar em conta
né, que ela se dirige às exigências de bem comum, direitos e deveres individuais e coletivos e à condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Veja, condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. Essa condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento, ela traz proteções adicionais, tá? Então ela não pode ser cobrada como um adulto, por exemplo, porque ela ainda está em desenvolvimento. Ainda tem que levar em conta os fins sociais, né? Porque as crianças, elas serão, né, os adultos do futuro. Então a gente precisa proteger e garantir o bom desenvolvimento dessas pessoas que estão em desenvolvimento, para que a nossa sociedade ela consiga prosperar e continuar, né, o seu bom caminho, que nós sabemos que não é bem assim, mas é o que a lei ela professa, é o que a lei tenta instituir, tá bom? Então essa lei ela tem esse objetivo, tá? Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento. Então, é isso que precisa ser levado em conta quando se interpreta. Quem vai interpretar? Os agentes públicos, as pessoas que trabalham na lida direta com as crianças, quando investidas em cargos de proteção, como policiais, delegados, como no Conselho Tutelar, né, ou as secretarias de educação, de proteção à criança, enfim, todas essas pessoas, né, esses entes, eles têm que levar em consideração esse critério específico do artigo 6º, tá bom? Nós voltamos daqui a pouquinho com o nosso segundo vídeo, tá bom? Eu vou parar, vou tomar uma aguinha e volto já. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Um abraço, fique com Deus, até muito breve.